Bem, o Fluminense perdeu a oportunidade de golear o Bangu, diria eu. Mas ganhou por 1-0. Enfrentou um time que é mais fraco e ganhou. Enfim, vamos embora para análise individual desse time que enfrentou o Bangu e venceu por 1-0. Vamos ver a análise e as notas, a análise individual de cada jogador. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e de passar lá naquele aplicativo que você já sabe de qual que eu estou falando. O aplicativo OneFootball. O link eu vou deixar aqui na descrição, você clica no link, vai lá para o aplicativo, faz o download e lá você tem muitas notícias do Fluminense. Tem notícias, por exemplo, o Sub-18 do feminino foi campeão. Exatamente, foi campeão Sub-18 do Brasileirão. O Fluminense tem agora, unificou os cinturões, né? Tem o título do Sub-17 no masculino e do Sub-18 no feminino. E quem tem o OneFootball tem isso na palma da sua mão, beleza? Não se esqueça de fazer o download, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos embora, vamos falar das notas dos jogadores, começando por ele, o goleiro Marcos Felipe, que... apesar de é difícil analisar Marcos Felipe num jogo em que o Bangu pouco atacou. Então a gente tem que pensar momentos. Tem 2 ou 3 momentos em que... tem 2 momentos, na verdade, em que ele não é tão seguro. Todos os outros foi. Um é que ele soca, a bola fica no pé do jogador do Bangu ali na entrada da área. Num outro que ele vai dar um lançamento e lança errado. E fez uma defesaça no final, cara a cara com o jogador do Bangu. Fica com um 6,5, a defesa foi muito importante. Mas foi só isso, né? Não tem muito como a gente avaliar o goleiro contra esses times pequenos, ainda mais nessas últimas 2 partidas do Fluminense. Na lateral direita, Julião. Julião que fez um jogo que, apesar da assistência para Ganso, obviamente que isso influencia para a nota, mas para dentro da partida em si, não foi tão boa assim, né? Quando a gente vai para Julião, ele falha no lance que originaria, né, o gol do Bangu que foi anulado, e ele ofensivamente até participa de algumas jogadas, mas sem muita efetividade. A nota de Julião, ela fica nota 6 por causa da assistência. Óbvio que ela tem ali um acréscimo, mas o desempenho não foi, no geral, uma nota 6, né? Enfim, vamos para a zaga. E na zaga, a gente começa com o Matheus Ferraz, que... assim, a zaga é muito pouquíssimo exigida, tá? Praticamente nada a exigência da zaga. Então, assim, sempre fico na curiosidade de... e aí? Será que de fato o Fluminense tem uma boa zaga? Será que esses zagueiros reservas funcionam? Enfim, fico sempre nessa curiosidade. Independente disso, no caso da análise de Matheus Ferraz, eu achei uma partida normal, padrão. Tem ali a falha no lance final, que sai e surge o gol, os 2 lances, né? O gol anulado do Bangu e o gol que Marcos Felipe salva, que foram erros. Por mim, então, por isso, como é o Bangu, é nota 5 para Matheus Ferraz. Sobre Frazan, tem a mesma análise de Matheus Ferraz com dois poréns, que foram bolas em que a bola estava relativamente tranquila e ele se complicou. Frazan não é um jogador que eu confiaria de contra o Colo-Colo no Chile, nas oitavas de final da Libertadores, se Nino se lesionar, colocá-lo para jogar. Acho que assim eu resumi muito bem. Nota 4 para Frazan. Para fechar a linha de defesa, a lateral esquerda com Danilo Barcelos. Vi algumas críticas a Danilo Barcelos e não achei a partida de todo ruim assim dele, não. Não achei a partida ruim. Ele faz jogadas ali pela esquerda, tem mais espaço, é bem verdade, e faz algumas jogadas. Defensivamente, que poderia ser o problema dele, o Bangu não causa problemas. O Bangu não causou tantos problemas ao Fluminense, principalmente pelo seu lado direito, a esquerda de defesa do Fluminense. Para mim, uma nota 6,5 para Danilo Barcelos, uma partida ok do jogador, que foi pouquíssimo exigido, diga-se de passagem. Vamos embora para a parte de meio de campo. Começamos com ele, o Wellington. Wellington, que é melhor do que começar com o Wellington. Primeiro eu vou falar de Yuri para depois eu comparar. Vamos começar com o Yuri, ok? Yuri que, apesar de ter sido elogiado por Roger na coletiva pelo espaço que ele achou, o que ele fez com o espaço foi um problemaço. Foi horrível. O Yuri, até os 23 minutos, não acertou nenhum passe para frente. Só acertava passes para trás.
Isso quando acertava, quando não vinha um pouco torto. Acertou uma boa jogada ofensivamente, teve uma importância tática, obviamente, dele marcar, porque ele tem mais gás ali pra marcar na frente, mas ainda assim é um jogador que não tem condições dentro do elenco do Fluminense. Acertou um bom passe ali no final, uma enfiada de bola, mas assim, é muito, muito, muito pouco pra alguém que recebe tantas chances. Yuri não dá, assim, tecnicamente é extremamente prejudicial ao Fluminense ter um jogador como Yuri. O único problema é que André que entrou não foi bem, mas entre forçar em Yuri e forçar em André, eu prefiro forçar em André, que tem mais qualidade. No caso de Yuri, a nota não tem como ser mais do que 2. Já o Wellington, por que eu fiz essa transição? Porque não dá pra comparar o Wellington com o Yuri. O Wellington fez uma boa partida. Você pode estar falando, Gabriel, você tá elogiando a... Não, contratação de Wellington eu falei lá no raio-x. Eu tô falando aqui da partida de hoje. O Wellington foi o responsável por dar 4 lançamentos nos laterais quebrando linhas, e sempre certos. Dar ritmo no meio de campo com passe, obviamente que quando o Ganso vinha pra trabalhar ficava um pouco mais fácil. E assim, teve 2 falhas bizonhas ali. Uma bizonha, a outra bem feia. De perda de bola que originaram ataques do Bangu. Isso foi um problema, ok. Mas foram falhas pontuais. Foi aquele negócio. Teve problemas, mas os problemas não foram constantes. Foram 2 problemas em 2 momentos em que ele perde a bola e ocasiona problemas. Uma dentro da área, que ele até deixa a bola que cai, e a outra que ele perde no primeiro tempo ainda, né, ali na linha de meio de campo. Uma partida nota 6,5 para o Wellington, que coloca a gente e mostra aquilo que eu falei por várias vezes. A histeria na contratação de Wellington não fazia sentido. Trataram o Wellington como se ele fosse Yuri. Ok, a gestão trata o Wellington como se ele fosse o novo... Sei lá, não veio nenhum volante agora na cabeça. Mas como se ele fosse o novo volantaço. E não é, obviamente, mas a gestão tá fazendo a parte dela. A torcida, a parte dela não é só criticar. É ser crítica, mas não só criticar. O Wellington não é essa nojeira como é Yuri, né? No sentido de bola no pé. Então, assim, foi bem. Achei que foi bem. Não é esse cara a qualidade toda. Mas também, se a histeria que foi causada, parecia que a gente estava contratando um outro volante péssimo. E para isso a gente já tem Yuri. Um pouquinho mais à frente, a gente chega até Gabriel Teixeira, ainda cabeludo, por sinal. Jogou pela ponta, né? Bem, a gente chega na ponta esquerda, para mim o melhor jogador do Fluminense em campo mais uma vez. Para mim a nota de Gabriel Teixeira é 7. É o cara que consegue fazer transição, é o cara que consegue chegar dentro da área para poder finalizar, mesmo não sendo responsável por isso. É o cara insinuante do drible, é o cara que tem jogado no Fluminense, tem aproveitado a chance. Furou a fila de uma série de jogadores. E para mim hoje tem que ser incorporado, é um que não tem dúvida de ter que ser incorporado no elenco principal. Gabriel Teixeira, pra mim, nota 7. Quase fez o gol. Se não fosse um preciosismo, tinha feito aquele gol ali, cara a cara, com o goleiro do Bangu, que ele tenta tirar do goleiro, o goleiro pega com o pé. Bem, aí a gente vai pro outra ponta, que foi Caio Paulista, o famoso Caio SP. Que pra mim, faz uma partida Caio Paulista, assim. 90% transpiração, 10% técnica. Mas faz a jogada do gol. Ele faz, na verdade, mais uma vez... É impressionante como que dentro, com jogadores inferiores, né, como é o time do Bangu, Caio Paulista consegue levar vantagens que ele não leva no Brasileirão. Quando tem um marcador com um pouco mais de qualidade, faz mais desarmes, tem um cara com um pouco mais de corpo, etc., não consegue levar. O que mostra que Caio Paulista é um reserva pro Brasileirão. Isso tem que ser tratado assim. Entrou pra jogar pela ponta, foi muito criticado por Roger, né, dentro dos gritos ali, pela falta de finalização. Não fez a sua principal jogada, né, que a gente brinca que é o ganhar no corpo, cortar pra esquerda e bater por cima, mas fez uma boa jogada no gol, e já tinha feito uma jogada assim antes, já tinha feito uma jogada assim na semana passada, no jogo contra o Flamengo, contra a Portuguesa ou contra o Flamengo? Contra o Flamengo, né, contra a Portuguesa ele não jogou. Então, aliás, jogou, né? Ou não jogou, agora eu não lembro, mas foi contra o Flamengo a jogada mesmo. Ou seja, vem aproveitando as chances no Carioca para poder se manter no time. Uma boa partida? Pra mim não, mas fez a jogada do gol e aí faz com que o 5,5, 6 vire um 6,5, né, pra ele, pela jogada do gol. Mas eu vou fechar em 6, porque também não vou valorizar tanto a pré-assistência, né? Mas foi uma boa jogada. Aí a gente vai pro terceiro homem do meio de campo, Michel Araújo, que finalmente entrou em campo. Desde final de janeiro, quando ele saiu do time lá lesionado e voltou logo depois, que Michel Araújo estava devendo uma atuação como essa de hoje. Foi o melhor em campo, espetacular? Não! Ele apareceu para jogar.
finalizou, deu duas finalizações muito perigosas, por sinal. Na verdade, 3 perigosas, é porque uma podia ter sido mais perigosa ainda. Pra mim, uma boa atuação de Michel Araújo. Uma boa atuação dele. Fica com... O brabo é que eu dei 7 pra Gabriel Teixeira, né? E eu não sei se ele foi, mas foi a mesma coisa pra mim. Nota 7 pra Michel Araújo também. Gostei da partida dele, aproveitando os espaços, que não tinham tanto, porque o Bangu fechava melhor o lado dele. Gostei, e principalmente na finalização. E pra gente fechar, a gente vai pro nosso camisa 9, né? O homem, camisa 9. Paulo Henrique Ganso. Obviamente a análise aqui é parecida com a análise do Fla-Flu até certo ponto, porque jogou prejudicado por uma posição que ele mesmo quer jogar, na minha análise, que é essa posição mais ofensiva. Porém, é inegável também que quando volta pra jogar, joga bem e arma bem o jogo. Só que dessa vez, ele mostrou, é óbvio que você não vai ouvir isso em comentários, em narrações e etc, porque a graça, principalmente lá da TV Ferdi, era de zoar o Ganso, de falar que ele não corre. Mas eu achei interessante que, de fato, em muitos jogos ele não corre realmente. Não vinha. Mas tem pelo menos 3 piques de Ganso na velocidade máxima ali dele. Não é, nossa, o Michael Bolt, mas na velocidade máxima ali dele. Um interesse muito grande no jogo. E isso é resultado também, resulta no gol dele, né? Se você olhar o lance do gol, reveja o pique que Ganso dá até chegar na área para completar de perna esquerda e fazer o que Michel Araújo não tinha feito no lance logo anterior. Faz o gol, é óbvio, a partida não foi ótima, diria que não foi nem boa, mas foi uma partida ok, com um gol que decidiu a partida. Pra mim, a nota de Ganso, que era pra ter uma partida ok, uma nota 6, e eu não quero que Ganso faça a partida nota 6 contra o Bangu, com um gol, vai pra nota 7. Vamos para os que ficaram no banco, né? Os reservas que entraram. Bem, o primeiro a entrar foi Luca. Eita, apertei errado. Agora sim, o primeiro a entrar foi Luca, o famoso, o rei do gol cagado. No caso de Luca, muita gente criticou de que ele entrou e tal, foi muito mal. Assim, eu achei que ele não foi bem. Mas não é que ele também foi muito mal, o péssimo, o pior da partida. Yuri tá com esse posto ali e não larga. Achei uma boa... Eu ia falar, achei uma boa partida de Yuri, de Luca completamente no automático, porque não foi, né? Como eu falei, não foi boa. E muito porque acho que o exemplo que a gente pode dar aqui é daquela bola que ele recebe na direita, ele vem e faz o cruzamento, né? Faz o arco. Faz o cruzamento na área, Gabriel Teixeira tava chegando sozinho, ele dá um bico pro meio da área. É óbvio, a reestreia dele tá quase 20 dias sem jogar, mais de 20 dias sem jogar, né? O último jogo do Fluminense foi ali no dia 26 de fevereiro, se eu não me engano, ou seja, quase um mês. Mas a gente sabe também o que é Luca, né? Dá pra justificar ele nesse jogo, mas a gente sabe o que esperar dele. Se ele não chutar errado uma bola pra bola desviar e entrar, não sai um gol. Nota 4, até porque também não deu nem tempo pra ser tão ruim assim, né? Já entrou no segundo tempo. Agora começa a vir uma série de jogadores que vão ficar sem nota. Tanto Kaique, quanto Samuel Granada, quanto Matheus Martins ficam sem nota na minha análise, assim como o André também, porque não jogaram tanto tempo. Aí você pode falar, Gabriel, ok, cada um ali jogou pelo menos 20 minutos, né, mais ou menos. Kaique e Granada entraram faltando 20. Mas o Fluminense já tinha mudado completamente, já tinha um buraco ali no meio de campo, com muitos jogadores de velocidade na frente, e é a prova de que não é só a molecada que resolve, né? Só bota a molecada que resolve. Não, tem que ter uma organização também. E o Fluminense não teve. Então isso prejudica a atuação deles, todos eles ficam sem nota, mas queria destacar negativamente André, em que a gente coloca muita esperança, a gente coloca a esperança nele, dele ser o homem que vai tirar Yuri do time titular, mas não acontece, né? Ele entrou e perdeu uma bola, né, de novo com o mesmo problema de não soltar a bola rápido, de tentar proteger e ganhar no corpo e errar. Óbvio que entrou na reta final, não tem como eu dar nota aqui só com esse lance, mas a minha maior tristeza com o André no momento é ele não jogar bem um jogo para poder tirar Yuri do time. Enfim, não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Como eu falei, aqui embaixo está o link do OneFootball. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!